Como era bom se você parasse para ouvir. Não desprezasse o que está ouvindo, porque não está te agradando. Como era bom se você fosse prudente, ouvisse de tudo para reter o que é bom, para que a palavra ilumine a tua mente. Você está mais preocupado em se submeter ao que estabelece o teu sistema, igreja, religião. Por aquilo que é formulado pelos princípios dos homens, os teus líderes. Como era bom se você tivesse o cuidado, a prudência de buscar o conhecimento de Deus. O que Jesus ensinou para que nisso você estabelecesse a tua vida, vivendo e praticando a palavra de Cristo, que é a rocha aonde nós estamos edificando, aonde nós edificamos a nossa vida com Deus. É na palavra de Cristo. Ninguém é de Cristo se não tiver guiado por Ele, na doutrina dEle. Não tem igreja de Deus sem estar na doutrina de Cristo, no Evangelho. Se alguém não está no Evangelho de Cristo, não é de Deus. Todo mundo diz aí que é de Deus. Todos os líderes religiosos que formam os seus grupos e abrem suas igrejas, diz que é de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra. Discípulo de Cristo não é quem diz que Jesus é o Senhor. Discípulo de Cristo não é quem diz que Jesus é grande. Discípulo de Cristo não é quem diz que crê em Jesus. Discípulo de Cristo é quem ouve e pratica a palavra dele. Esses são verdadeiramente discípulos dele, o que ouve e pratica a palavra. Foi isso que ele disse, João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Aleluias! Todo mundo diz, eu sou de Deus. O espírita diz, eu sou de Deus. Está seguindo a doutrina de Allan Kardec. Os evangélicos dizem, eu sou de Deus, sou de Cristo. Estão seguindo doutrinas de igreja, de pastores. Estão vivendo práticas que não condizem com o evangelho. Não é de Deus. Me desculpe, amigo. Você é amigo religioso da religião evangélica. Me desculpe. Não se engane. Desperta tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Não diga que é de Deus. Não ache que é de Deus. Não pense que está de Deus, em Deus. Por causa da tua igreja, da tua religião e da tua devoção a essa religião. De Deus é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus são os que estão selados pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo. Os que são de Deus não é quem é membro de igreja porque se batizou na igreja A, B ou C. Quem é de Deus está selado pelo Espírito Santo, vivendo guiado pelo Espírito Santo na doutrina de Cristo. O Espírito Santo não guia ninguém na doutrina de igreja A, B ou C, na doutrina de pastor, teólogo ou qualquer homem. O Espírito de Deus não guia ninguém em profecia de profeta, em conversa de homens que diz que Deus está revelando. O Espírito de Deus nos guiará na verdade. Foi isso que Jesus disse. Ele, quando vier, vos guiará em toda a verdade. A palavra de Cristo, em Cristo, por Cristo. Os mormons diz que é de Deus, mas estão firmados na doutrina de Joseph Smith. Muitos adventistas diz que são de Deus, mas estão firmados na doutrina dos seus fundadores, da sua profetisa Ellen G. White. Os budistas diz que são de Deus, mas a doutrina que ele segue é do iluminado Buda, Siddhartha Gautama, que eles dizem que é o iluminado que chegou à perfeição. E todos os adeptos de religiões, seja ela qual for,
estão seguindo a doutrina da sua religião. Quem é de Cristo anda na doutrina, pela doutrina, pregando a doutrina, vivendo a doutrina, esperando e firmado na doutrina de Cristo. Os religiosos querem mostrar a sua vida com Deus, cumprindo os seus sacrifícios e as suas devoções, vivendo a sua formalidade religiosa dentro de suas igrejas e religiões. O povo está vivendo fardos pesados. A pessoa está se sacrificando na vida religiosa, no sacrifício religioso, pensando que está oferecendo a sua vida em devoção a Deus. Irmão, tem pessoas que vivem uma vida de igreja, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite. É culto disso, é culto daquilo, é ensaio, é apresentação, é festividade, é não sei o quê. É tanta atividade de igreja, é tanto entretenimento de igreja, é tanto sacrifício religioso de igreja, é tanto movimento de culto, de oração, de jejum, de consagração de igreja. E o povo perdido, afastado, sem o entendimento e o conhecimento de Deus, dentro de tanto sacrifício de tolo, porque o que Deus quer é que tenhamos entendimento dele no conhecimento da palavra, não é viver isso. O povo entende não, para eu ser de Deus eu tenho que ir para a igreja, ir para o culto, ir para a consagração, ir para a vigília, subir o monte, fazer o culto da vitória, o culto da prosperidade, culto da restauração. O povo vive dentro de uma vida com Deus, de atividade religiosa. Vida com Deus não é dentro de atividade religiosa. Vida com Deus é com ação e atitude no viver pela direção da palavra. Guiado por Cristo, na doutrina de Cristo, não dentro de sacrifício e obrigação da igreja. Amém, irmãos? Reflitam nisso e sejam prudentes. Recebam o conselho, porque esse é o meu objetivo. É esclarecer a mente dos que estão privados do conhecimento de Deus. Porque o diabo cega, tira o conhecimento e o entendimento do povo, da verdade, da direção, do caminho por onde o povo pode chegar a Deus. Ele coloca vários meios, desvio, para desviar os que estão em Cristo e para impedir os que querem chegar a Cristo. Por esses caminhos, por essas ideologias, por esses conceitos, por esses meios que o povo vive dentro das religiões, colocada pelos líderes, levantado por Satanás, falsos mestres, que são instrumentos de Satanás para levar a doutrina de demônios, para desviar muitos da fé e impedir o povo de chegar a Deus, conhecendo o caminho, porque são privados da verdade por meio dessas doutrinas, desses ensinamentos que são formados por esses líderes religiosos que não se comprometem, não perseveram na doutrina de Cristo. Logo, não tenha Deus. Aparta-te deles. Aparta-te deles, que não te conduz ao que o Evangelho ensina, que traz um conceito contrário ao que Cristo ensinou. Aparta-te dos tais. Sai dessa ideia de que tu és salvo guardando o sábado. Sai dessa ideia de que tu só é de Deus estando numa igreja. De que tu só é salvo se batizar. Sai dessa ideia de que tu tem que dar o dízimo como uma forma de gratidão a Deus, para honrar a Deus. E muitos pastores ainda dizem que se não der o dízimo não é salvo. Meu irmão, quantos enganos o povo tem vivido dentro das igrejas por onde são formados. Sai dessa ideia de que tem que buscar bênção e vitória de Deus em culto de bênção, culto de vitória, em pacto, em voto, em campanha. Sai dessa direção de buscar a presença de Deus em monte. Sai dessa ideia de que tem que se encher de Deus dentro de ritual, de sacrifício religioso, de culto, de jejum, de campanha, de oração, de trabalho, disso, daquilo, outro. Vai buscar a palavra. Tu tem que buscar o conhecimento da palavra. Aprender de Cristo. Aí sim, você vai encontrar tudo que você precisa de Deus para a tua vida, para andar firme e firmado nele.
verdadeiramente através de Cristo, por Cristo, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus e andando por ele e dele, não se desviar, se manter prudente. Quando alguém vier até você, trazer algum ensinamento, você questiona essa pessoa da seguinte forma: Jesus ensinou isso? Não, mas eu tenho que estar numa igreja para ser de Deus. Jesus ensinou isso? Não, mas eu tenho que guardar o sábado para cumprir a vontade de Deus. Jesus ensinou isso? Não, eu tenho que dar o dízimo para ser grato a Deus. Jesus ensinou isso? Eu tenho que se batizar nas águas dentro de uma igreja para ser de Deus, para ter a remissão do pecado. É isso que Jesus ensinou? É isso que o Evangelho ensina? Não, eu tenho que fazer a campanha de vitória para Deus me dar a minha bênção. Jesus ensinou isso? Não, eu tenho que fazer o pacto, o voto, para Deus me dar. Jesus ensinou isso? Não, eu tenho que estar sob a autoridade espiritual de um líder, o pastor que me guia. Jesus ensinou isso? Mandou alguém ser guiado por pastor? Mandou alguém aprender de pastor? Mandou alguém guardar e praticar e ser devoto ao que pastor manda? Aprendam de Cristo e serás bem-aventurado se seguir a Cristo. Não a se aderir a uma instituição religiosa, a uma igreja e passar a viver os usos de costume, a formalidade e os sacrifícios religiosos dentro de igreja. É o que eu vejo muito. O mundo vive preso na religião, seja ele adepto da religião evangélica, católica, espírita, budista. Eles estão preocupados em cumprir suas obrigações religiosas. Hoje é domingo. Observe hoje o dia principal que eles se preocupam em ir para suas instituições. Não é aprender de Cristo. É viver a social. É ter o encontro social. O momento satisfatório. O momento de entretenimento. O momento de atrações. Onde tem o grupo, tem o profeta, tem lá o testemunho, tem as apresentações e eu vou poder estar naquele glamour. Vou me embelezar. A minha preocupação é como está o meu cabelo, qual é a roupa que eu vou vestir, está engomada, botar a Bíblia debaixo do braço, viver dentro do padrão religioso e ir cumprir a minha devoção religiosa. Essa é a vida que eu vivo para Deus. Você precisa aprender mais de Deus. Se você se interessa, me visita aqui no Face, no meu canal no YouTube, vídeos de instruções no Kawaii, e eu estou à disposição para quem assim desejar me questionar, pedir a mim orientação e instrução. Fiquem à vontade. Entra nas minhas redes sociais, se comunica comigo e vamos estar com prazer e alegria e satisfação cumprindo o ministério que Deus me deu, levando o esclarecimento, o ensino, a instrução da verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para quem crê. Amém? Fique na paz.